Unesco mesmo tem um estudo, né, um documento, vamos dizer assim, onde ela dá algumas pistas importantes entre o tempo de estudo e a faixa etária da criança. Então, assim, a Unesco, você tem uma criança de 4 a 6 anos, que a gente vai aqui dar um recorte chamado educação infantil, o ideal é que todo dia essa criança tenha 30 minutos de estudo. Ah, mas como que eu vou estudar com uma criança de 4, 5, 6 anos, Matheus? Eu vou ler uma história para ela. Né? Eu vou fazer alguma atividade lúdica com ela. Eu vou pintar alguma coisa com ela. Uma leitura compartilhada, por exemplo, né? Isso pensando com crianças de 4 a 6 anos. De 7 a 10, que a gente está chamando aqui de Fundamental 1, né? Anos iniciais, aí vejam, aí já aumenta um pouco esse tempo. Então, uma criança aí de 7 a 10 anos, é recomendável que todo dia ela estude em média de meia hora a 1 hora. Além da escola, claro, né? E aí o que ela pode fazer nesse tempo? Ela pode rever matéria, reler as coisas da aula, passar o caderno a limpo. Tem 1.000.000 de coisas que dá para ser feita. O que a gente não pode cair é naquela desculpa de que não tem nada para fazer, não tem tarefa hoje. Não tem tarefa, mas muita coisa aconteceu no seu dia na escola. Então vamos rever tudo isso. Vamos colocar tudo isso na mesa. Nem que seja para reler a apostila. E claro, aqui vale a pena a gente ter um senso. Eu não preciso colocar uma criança das 2 às 3 sentada numa cadeira direto. Eu posso intercalar esses momentos. Né? 20 minutos agora, depois do almoço, depois mais 20 minutos no final da tarde, e depois, sei lá, mais 20 minutos no meio da noite antes de dormir. Beleza. Eu não preciso fazer 1 hora contínua, porque isso vai ser desgastante para a criança também. Então eu posso dividir em meia hora, fazer umas pausas, né? Eu faço meia hora, aí eu faço o lanche e daqui meia hora a gente volta para finalizar o estudo. Isso pensando com crianças de 7 a 10 anos. E aqui, pai, é importante a gente bater numa teclinha, que é a questão da autonomia. A partir dos 7 anos até os 10, a gente tem uma necessidade de formar na criança a autonomia, ou seja, ele fazer sozinho. Talvez no começo você tenha que pegar na mão e fazer com ele. Talvez tenha que fazer isso. Talvez no começo você tenha que cobrar. Mas a nossa meta é que automaticamente ele saiba, nossa, daqui a pouco está na hora de eu estudar. Nossa, já deixa eu levar minhas coisas lá, porque daqui a pouco eu vou estudar. Ah, mãe, eu não posso ir, porque eu tenho que estudar nessa hora. Depois, de 11 a 14 anos, que aí a gente já está chamando de Fundamental 2, né? Aí a gente já recomenda um tempinho a mais. Aí uma criança consegue ficar em média de 1 a 2 horas por dia estudando, novamente também com horário fracionado. Ela não precisa fazer 2 horas seguidas, porque isso vai ficar cansativo para ela. E o próprio processo de aprendizagem talvez não aconteça, porque é muita informação em 2 horas. Então o que se recomenda? Novamente a pausa. Meia hora agora, 1 hora agora, 1 hora no final do dia, né? Ou vamos supor que ele estude à tarde, faz 1 hora de manhã e 1 hora à noite, né? E no meio desse período ele tem as aulas normais na escola. E aí sim, quando chegar no ensino médio, aí a gente pode falar aí de 2h30, 4 horas de estudo, principalmente se ele estiver se preparando para vestibular. Certo? Beleza. Lembra-se que a gente está no como. Como estudar, como acompanhar e como avaliar. O como estudar a gente passou. Como que a gente estuda? Com horário, com rotina. Vale até você fazer um calendário com seu filho. Olha, segunda eu estudo isso, terça eu estudo isso, quarta eu estudo isso, quinta eu estudo isso, sexta eu estudo isso. Ah, mas como eu sei o que ele tem que estudar? Pega a grade horária da escola dele, peça lá para a coordenação, que aulas ele tem na segunda-feira, que aulas ele tem na terça, para justamente poder casar esse tempo de estudo
com o que ele aprendeu em sala, como se fosse uma fixação mesmo. Certo? Então, o como estudar a gente fez. Agora, o como acompanhar. A gente sabe, né? A nossa vida é corrida, né? A gente tem que fazer muita coisa. Mal a gente lembra o que a gente almoçou, o que a gente jantou. Mas entre tudo isso que a gente faz, a gente precisa começar a colocar alguns pontos fundamentais. Quais pontos fundamentais que nós poderíamos colocar? Deus, família e meus filhos. Certo? Ou seja, eu preciso ter alguns pontos fundamentais por onde o meu dia percorre. Né? O meu filho não pode ser a última coisa com que eu me preocupe. A minha família não pode ser a última coisa com que eu me preocupe. Nem que para isso eu deixe de fazer coisas que me agradariam. O nome disso é maturidade. Maturidade é quando eu deixo de fazer coisas, não porque eu quero, mas porque eu preciso. Porque o dever me chama. Né? Eu tenho um exemplo aqui em casa. Né? O José Miguel lá pequenininho, 2 meses. Se eu pudesse, eu iria fazer 1 milhão de coisas que eu não posso fazer mais, porque eu tenho que dar atenção para ele, porque eu tenho que estar com ele um pouco, porque a minha esposa tem que fazer outras coisas. É difícil? Claro que é. O nome disso é dobrar a nossa vontade, dobrar o nosso ego, dobrar o nosso querer, ou seja, ter humildade. Humildade é reconhecer que nem tudo é do nosso jeito. Então, o como acompanhar requer essa análise nossa. Será que eu tenho maturidade suficiente para deixar de fazer coisas para dar atenção para o meu filho? Eu deixar de fazer coisas para dar atenção à minha família, à minha esposa, por exemplo? E claro, entendam, isso não precisa ser o tempo todo. Ninguém consegue ficar full time com o filho. A gente tem a fazer, a gente tem trabalhos a serem realizados. Mas a gente consegue acompanhar. Se as coisas estão organizadas, se eu tenho essa rotina que eu posso ir checando, então eu acompanho de maneira mais fácil. No começo não é fácil. Mas faz uma vez. Aplica uma semana, corrige rota. Aplica uma semana, corrige rota. Aplica uma semana, corrige... Ou seja, você vai ajustando isso dentro da sua dinâmica de vida. E aí você pode acompanhar no final do dia, antes de dormir, né? Dia sim, dia não, depois. Se no começo você vai ter que estar lá toda hora, todo instante, depois você consegue acompanhar com mais tranquilidade. Ah, eu vou olhar segunda, quarta e sexta só vou olhar na quarta. Por quê? Porque aquela criança também ela já está numa rotina e ela também já está num processo de autonomia. E aqui eu estou falando de criança já a partir de 7 anos para cima. Né? De 6 anos para baixo, aí requer mesmo a nossa total e exclusiva atenção. E aí, justamente, a gente pode ir se organizando. Né? Olhar o caderno, conversar, bater um papo no carro. Ah, como que estão os estudos? Ah, o que você estudou ontem? Né? Tinha tarefa ontem? Você fez a tarefa? Do que era a tarefa? Veja, as perguntas, quanto mais específicas, melhor a sua resposta. Porque se você pergunta assim para o seu filho, ah, você estudou ontem? Estudei. Tá bom. Você estudou ontem? Ah, estudei. Ah, que bacana. O que você pegou para estudar? Ah, não lembra. Como você não lembra, filho? Né? Você estudou português ontem? Ah, não, mãe, não estudei. Estudou matemática? Ah, estudei. O que você estudou em matemática? Ah, eu estudei fração. Poxa, fração, difícil. Fração você achou fácil? Ah, mãe, eu achei difícil. Ah, é difícil mesmo. Mas, ó, lembra da pizza. Veja, conversa. A gente, guarda isso. A gente tem obrigação de ser mais inteligente do que os nossos filhos. Mais espertos que os nossos filhos. Mais, olha o termo que eu vou usar aqui, mais malandro do que os nossos filhos. Porque senão a gente é ridículo. A gente é ridículo, pensando que a gente tem 30, 40, 50 anos e o nosso filho de 10 é mais inteligente que a gente. Pelo amor de Deus. Então a gente que precisa se formar, a gente então precisa estar na cadeira lá da sala de aula, porque a gente tem que ser mais esperto que eles. Então veja, olhando o caderno, né, olhando a apostila, você já vai estar ajudando muito o seu filho fazendo isso. Né? Quando chegar na época de provas, senta com ele.
no sábado de manhã, no sábado à tarde, no domingo à tarde. Ache o horário. Senta com ele e fala, então filho, você vai ter essas provas. Né? Poxa, por que a gente faz um calendário? O que você acha? Por que a gente não cola uns post-its na parede do quarto e vai marcando, vai rasgando conforme vai realizando a prova? Poxa, o que vai cair nessa prova? Vamos marcar? O que vai cair nessa? Vamos marcar? Poxa, vai na papelaria, compra lá uma cartolina, escreve com ele, né? Faz um espaço para ele riscando, essa caneta é a caneta que você vai marcando o que você fez, o que você estudou. Perceba que são atitudes simples, que no final geram uma parceria, uma amizade, uma intimidade entre você e o seu filho. Não é deixá-lo sozinho no quarto com a porta fechada achando que ele está estudando, mas é estar no processo. E depois de estar no processo, isso acompanhando. Como andar de bicicleta. Você lembra como você ensinou seu filho a andar de bicicleta? No começo você colocou rodinha e ficou ali do lado o tempo inteiro. Aí depois você tirou a rodinha e o que você fazia? Você ficava atrás meio que com a mão segurando. Aí chega uma hora que você começa a tirar a mão. E aí você vê que ele começa a bambear, você vai lá e ajuda. Você vai lá e segura de novo. Até que chega uma hora que vai. E aí você acompanha. Você não deixa de acompanhar. Mas aí quem está pedalando sozinho com segurança é o seu filho. E você está lá observando. O estudo é mais ou menos a mesma coisa. Então dá para a gente ir construindo essas atividades, essas relações de maneira quase que natural. Né? E aí, ainda nesse como, né, que a gente está no como acompanhar, existe uma hora muito importante que a gente pode chamar aqui de hora sagrada da educação, que é quando o seu filho entra no carro. Quando você vai buscá-lo na escola, seu filho entra no carro, e aí o que você faz? Coloca o som alto e vida que segue? Você vai falando todos os problemas do seu dia para ele? O que você faz quando seu filho entra no carro, quando você vai buscá-lo a pé na escola? Eu sei o que você faz. A maioria dos pais pergunta assim, ó. E aí, como que foi a escola hoje? Sinceramente, não serve para nada essa pergunta. Né? Perguntar para o filho, e aí, como foi seu dia hoje? Como foi a escola hoje? Não serve para nada. Sabe por quê? Porque a resposta vai ser vazia na maioria das vezes. E conforme for crescendo o seu filho, maior será o vazio dessa resposta. Eu não pergunto para o meu filho como foi seu dia hoje, ou como foi a sua aula hoje. Eu tenho que ser mais específico. E aí, para ser mais específico, você pode começar assim, eu elenquei, ó. Você teve aula do que hoje? Ah, de português, de história. Ah, que bacana. Você consegue se lembrar do que, ó, ah, que bacana. Poxa, e português estava tranquilo? O que vocês fizeram na aula de português? Em geografia. Nossa, eu gostava muito de geografia. O que vocês estão aprendendo em geografia? Veja, já é uma forma, sem querer, querendo, de você resgatar na memória do seu filho aquilo que na teoria ele já esqueceu. Porque o que é a memória? A memória ela existe a partir de uma repetição de atos e processos que ficam gravados na memória. Senão ele esquece. Todo dia quando a gente dorme, o nosso cérebro limpa os nossos neurônios. Há uma varredura, há um reset toda vez que a gente dorme. E o que fica dessa limpeza? Aquilo que a gente lembra o nosso cérebro de lembrar. Ou seja, algo que é importante que não pode ser esquecido. Então o que eu faço quando eu começo a perguntar para o meu filho a aula que ele teve, o que ele está aprendendo, o conteúdo, se estava difícil ou estava fácil, o que ele achou. Eu faço, sem querer, querendo novamente, a cabeça do meu filho funcionar para puxar aquela lembrança que se eu não tomar cuidado ela vai desaparecer antes do almoço já. Ainda mais se eu entrego o celular para ele, ainda mais se eu aumento a música do carro, ainda mais se eu começo a conversar de qualquer assunto, ou falar mal da minha sogra, ou falar mal do meu esposo, ou falar qualquer coisa que não interessa no fundo na formação do meu filho. Desta forma, a gente começa a criar algo que é muito bacana com as nossas crianças, que é o diálogo.
E quanto mais a gente faz isso, mais a gente começa a perceber as nuances dessas respostas. Se a gente pergunta como foi a escola, ele vai dizer, foi legal, foi tudo bem, deu tudo certo. Essa é uma oportunidade riquíssima de a gente aprimorar e estreitar os laços entre você e o seu filho. Basicamente, isso ajuda a todos. Porque depois vai ser mais fácil para cobrar. Porque você está acompanhando. Dentro do carro você está acompanhando, percebe? Você está acompanhando a vida escolar do seu filho dentro do carro. Basta ter a intencionalidade. A propositade, ou seja, eu tenho um propósito, eu ser propositivo. De que então, quando meu filho tiver um carro, eu não vou escutar música. Eu vou conversar com ele sobre a escola. Isso dá trabalho? Isso dá trabalho. Mas é isso que a gente quer, não é? A gente é pai, a gente é mãe, então a gente quer trabalho. Se a gente não quisesse trabalho, a gente não casaria, a gente não teria filhos, a gente viveria solteiro. Mas como a gente tem muita coragem, muito amor, uma alma grande dilatada, a gente casou e a gente teve filho. Graças a Deus, e isso é responsabilidade nossa e a gente assume. Então, nesse como que nós passamos, no como estudar, como acompanhar, a gente chega agora no como avaliar. Então, assim, se a gente ajudou o nosso filho a estudar, se a gente acompanhou o nosso filho, a gente chega agora num grande problema, que é como que eu vou avaliar essa criança. Mas para eu poder avaliar meu filho, antes eu preciso me avaliar. Eu preciso me avaliar no sentido de que, olha, o meu filho, ele estuda por medo do que eu posso fazer, o castigo que ele pode ter, o grito que eu posso dar, o chinelo que vai cantar, ou ele estuda porque ele vê um significado naquilo. Talvez, né? Talvez querer que o nosso filho encontre um significado no estudo seja uma das coisas mais difíceis de fazer dentro da paternidade, dentro da maternidade e até dentro da própria escola. Tá? Ou seja, pai, mãe, escola, essa é uma grande missão. Como fazer aquele aluno se engajar, como fazer aquele aluno gostar de estudar. Porém, quanto mais velha essa criança vai ficando, pior vai ficando isso. A gente não pode cair naquela que naturalmente, em algum momento, o meu filho, a minha filha, vai se tocar que o mundo precisa que ele estude. Não. É de pequeno que a gente começa a ceifar. É de pequeno que a gente começa a introduzir. É de pequeno que a gente vai, então, dobrando dentro dos moldes que a nossa paternidade entende como os moldes corretos. Porque, vejam, quando chega no ensino médio, parece que piora. Todas as oportunidades, todas as facilidades, né? Hoje em dia só não faz faculdade quem não quer. Então isso também é um problema, porque a faculdade em si hoje não significa lá um grande diferencial dentro da estrutura do mercado de trabalho. Então, o processo é, como que eu pego uma criança pequena e começo a criar nele o desejo de querer estudar? E aí, vejam, há um problema. Isso tem que começar cedo. E isso só começa se a gente começa a colocar isso numa rotina. E isso só vai dar certo se a gente conversar, ser parceiro, ser amigo, ser presente. Agora, tomemos muito cuidado para não sermos um pai ou uma mãe de monólogo. Né? Só o pai fala, só o pai dá lição de moral. Quando a gente fala de diálogo aqui, a gente está dizendo de bate-papo mesmo, dentro do carro, na mesa de jantar, dizendo sobre
exemplos de como estudar, né, de como você fazia na sua época, né, que isso é um diferencial hoje daqueles que estudam realmente. Cite exemplos de pessoas que você conhece, que estudou e que hoje tem isso, tem aquilo, né, que estudar é importante para elevar a alma, que a gente compreende melhor a realidade. Só que o melhor jeito de você demonstrar para o seu filho que estudar é importante é você estudando. Às vezes a gente fica buscando soluções mirabolantes, mas uma solução super simples, que dá menos trabalho do que procurar outras soluções, é falar assim, ó, eu vou sentar lá na sala ler um livro agora. Eu desligo a televisão, a casa está em silêncio, porque o papai vai ler durante 20 minutos. Vem ler comigo. Escolhe um livro, eu comprei esse livro, vamos ler juntos, você lê o seu, eu leio o meu. Pronto. Eu desliguei a televisão, eu me afastei do celular, e agora eu, a minha esposa e meu filho, cada um com o seu livro ali na sala, ou todo mundo deitado na cama, juntos, durante 20 minutos. 20 minutos é meio tempo de um jogo de futebol, de uma partida de futebol. 20 minutos. A casa inteira teve seu momento de leitura.